Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vocês me ajudem aí, porque eu estou com um tempo assim, e nós vamos ceiar ainda essa noite. Então, Deus vai me dar graça para ministrar a palavra da cidade, que é a palavra do pastor Wilson. E é uma palavra que ela é um preparatório para o nosso jejum da semana que vem. Amém? Se você nunca participou de um jejum de 21 dias, eu quero te dizer, é poderoso. É muito poderoso. E cada dia nós aprendemos algo e aquilo nos inspira, nos leva além. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Está muito barulho aí no fundo. Os jovens, por favor, se aquietem. Aliás, irmãos, no final do culto nós temos ali uma cantina que é feita para levantar recursos para os jovens que vão para o encontro agora de 23, 24, 25. Amém? Se você tem algum jovem que precisa para o encontro com Deus, vai ser lá no nosso sítio, nós estamos levantando recursos para alguns que não têm condições de pagar. E se você tem condições de pagar e quer ofertar, procure o Tiago ou a Camila para ofertar na vida de algum jovem. Amém? Feche os seus olhos, eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Pai, dá-nos espírito de revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Dá-nos a palavra viva, dá-nos o alimento, dá-nos a direção, fala o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia e o Tiago nos ajudasse aí no Atos 4, 13 e 14. Aqui eu vou dar um pano de fundo. A igreja primitiva, ela tinha recebido lá o Pentecostes, tinha recebido o Espírito Santo, ela estava se reunindo todos os dias, diga, todos os dias. Você sabe que a igreja naquela época, ela estava esperando a volta de Jesus, eles achavam que ia ser rápido, iminente, né? Então eles estavam todos os dias, tinham tudo em comum, vendiam todas as propriedades, colocavam tudo aos pés dos apóstolos e a igreja estava lá. E acontece algo tremendo, né? Logo depois que o Pentecoste vem, você sabe que Pedro, ele recebe o Espírito Santo e após receber o Espírito Santo, aquele homem letrado, aquele homem bruto, aquele homem carnalzão, ele recebe o Espírito Santo, em seguida ele vai ministrar a palavra de Deus e 3.000 almas se convertem. Sabe que Pedro era um homem iletrado, né? Ele era um analfabeto, ele era um pescador, um homem simples, comum como outro qualquer. Mas o dia que ele teve uma experiência com Jesus, aconteceu algo poderoso na vida dele. E é essa ministração, é dentro desse contexto que a palavra vem, de que maneira nós somos influenciados pela presença de Jesus nas nossas vidas. E eu gostaria de ler esse texto então com você. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que aconteceu? Quem são eles aqui? É o Sinédrio. O Sinédrio é a cúpula dos judeus. Ali estava o sumo sacerdote, estavam ali os escribas, estavam ali os fariseus, e Pedro, aquele letrado, começa a pregar para judeus. Ele nem sabia falar direito, mas algo eles reconheceram na vida desse homem, de Pedro e de João. Por quê? Porque se eles eram letrados e agora eles estavam falando diferente, eles estavam cheios de ousadia, de intrepidez, eles concluíram aqui e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Há poucas semanas atrás, Jesus ainda estava naquele sinédrio, sendo inquirido por esses homens, né? Aqueles homens que o crucificaram. Jesus estava ali falando, Jesus estava ensinando ali, e ele tinha uma maneira de falar. E esses homens, quando viram Pedro e João falando, eles falam igual ao Jesus que passou aqui umas 3 semanas atrás. Eles reconheceram que Jesus marcou a vida daqueles homens. E antes dessa história maravilhosa, acontece um fato inédito, pelo motivo pelo qual eles estavam inquiridos, Pedro e João. Você sabe que Pedro e João, eles chegam todo dia no mesmo lugar, no lugar do pórtico, eles estavam lá num lugar onde os judeus se reuniam, né, para ministrar a palavra, eles estavam ali, a igreja primitiva estava ali, Pedro e João se levantam para pregar, estão pregando ali, a hora que ele chega na porta daquele lugar chamado Formosa, tem um mendigo, um homem que era paralítico de nascença, um coxo. Ele chega e ele olha para os discípulos e fala, me dá uma esmola.
E aquele dia, Pedro e João, que já tinha visto mais de 1000 vezes eles lá, aquele mendigo pedindo, eles falam assim, olha para nós, olha para mim. Ele falou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, grana não tenho, bufunfa não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aí o que acontece? Aquele cara ficou parado ainda, ele não andou. Mas tamanha revelação ele tinha no coração, Pedro, de que aquele homem ia andar, ele pegou o homem pela mão. E quando ele pegou o homem pela mão, aí o homem andou. Sabe, esses dias eu dei aula aqui no curso de maturidade do Espírito, falando sobre a vida no Espírito. A vida no Espírito é de Deus falar com você e você saber ouvir a voz de Deus. E esse Pedro e esse João, quantas vezes viram aquele homem pedindo-me esmola? Qual foi o dia que ele teve aquela atitude? Veja bem, o Pentecoste tinha acabado de acontecer, Pedro recebeu o Espírito Santo, mas naquele dia que ele recebeu, quando aquele homem pediu, ele falou, opa, hoje eu senti que Deus quer fazer alguma coisa na vida desse homem. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, te dou. O que ele teve? Uma percepção, uma sensibilidade. Ele falou, hoje é o dia que Deus vai curar esse homem. Você já teve uma experiência assim? Eu já tive várias experiências. Falei, não, Deus quer fazer um negócio aqui agora. Quem que me falou? Foi uma voz audível? Não. Geralmente Deus fala por impressões. Ele também fala de forma audível. Mas Deus fala através de impressões na maioria das vezes. Eu sei porque eu sei. Mas por que você sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sei. Nós falamos sobre isso nessa aula de maturidade do Espírito. Por quê? Porque você tem uma percepção que Deus quer fazer alguma coisa. E nós precisamos ter essa percepção. Agora, por que Pedro e João tinham essa percepção? Por que eles foram ativados ali naquele momento e aquele homem começou a andar? E mais, aquele homem começou a andar, e depois que ele começou a andar, todo mundo sabia, muitos anos, 40 anos, que aquele homem lá não andava. Ele chegou, levaram ele junto para esse sinédrio, e os judeus começaram a inquirir, ué, como assim que esse cara foi curado? Que absurdo! Você tem que explicar isso para nós. Ué, mas eu fiz um bem, vocês querem me prender? E aí ele fala, foi em nome de Jesus o Nazareno que ele recebeu essa cura. E o que eles fizeram? Prender os dois. No meio daquela confuseira toda, ele foi preso. Eles foram presos. Por quê? Porque fizeram o bem. Mas eles estavam sendo inquiridos justamente por isso. Olha só, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqueles que estão com Jesus, não tem jeito, eles vão manifestar alguma coisa. Havia um padrão que Jesus manifestou antes mesmo de morrer, antes mesmo de passar pelo que ele passou na cruz. Ele tinha um padrão, ele foi inquirido por aqueles homens. E agora eram seus discípulos. E eles viram a mesma marca. Tinha algo diferente na vida de Pedro e de João. Tinha algo diferente. E eles falaram, e esse aí é daqueles. Eu quero te perguntar, as pessoas te reconhecem por essa marca de Jesus? Você é reconhecido? Você que já é cristão há algum tempo, as pessoas falam, você tem uma coisa de Jesus que é especial. Porque aqueles que andam com Jesus, eles vão manifestar algumas atitudes, comportamentos, palavras, oração, que demonstram intimidade. Intimidade. Então eu posso trazer dentro de um contexto de uma casa, de uma família, de um trabalho, de qualquer lugar que eu vou, marcas de Jesus. E eu quero te perguntar, quais são aquelas que você tem trazido nesses dias? E esse livro do jejum, ele vai falar muito sobre isso. Né? Muitos querem as bênçãos de Deus. Muitos querem. Quantos não querem a bênção de Deus? Eu quero. Você também quer. Mas eu vou te falar, depois de um tempo da sua vida cristã, o normal é que as bênçãos começam a correr atrás de você, mas você está atrás do abençoador. Porque você descobriu a pérola preciosa. A pérola de grande valor. Porque eu vou te falar, você pode ter tudo. Muitos de nós buscamos cura, oh, aleluia. E muitos buscam prosperidade, muitos buscam um casamento, muitos buscam um casamento restaurado, muitos buscam bênção sem fim. Dentro da palavra nós temos legalidade para receber cada uma delas. Mas eu vou te falar, passado um tempo, você vai perceber que o mais importante é você ter Ele na sua vida.
E mais, ter intimidade com Ele. Falar com Ele. Conversar com Ele. Ouvir. A gente lê na palavra, né, que a ovelha conhece a voz do seu. Então o Sérgio estava falando aqui. Muitos estão felizes com o retorno dele, né? Só dele falar já dá uma alegria. É o pastor de vocês. É o meu pastor. Então, há uma alegria em ouvir a voz. Não é isso? Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E você sabe como você vai saber aquilo que você não sabe, mas Deus vai falar que você é isso que você tem que fazer? Quando você conhece a voz. E quando você conhece a voz é porque você está sempre com Ele. Você está ouvindo todo dia, você está ouvindo toda semana, então fica fácil você perceber. Deus falou comigo. Eu já tive vários insights que Deus falou. Eu falo, meu marido, Deus falou comigo isso. Por que eu sei? Porque eu sou maravilhosa e Deus me ama muito mais que os irmãos? Lógico que não. É porque eu tenho intimidade com Deus. Então, quando Ele fala, eu sei. Ih, Ele falou de novo. Sabe, Deus quer que você desenvolva essa intimidade. Para você saber quando Ele está falando. Para você tomar decisões certas, assertivas. Para você buscar aquilo que realmente Deus tem para você e não perder seu tempo. Sabe que criança gosta de pirulito, né? Mas tem um dia que ela vira adulta e ela não quer mais pirulito. Não é verdade? Abandona. Eu vou te falar. As bênçãos são como o pirulito. Você quer, não é que você não quer. É que elas não têm mais tanto valor assim para você, porque você já tem a pérola de maior valor. E quando você tem ele, você tem tudo. Você precisa investir nesse relacionamento a fundo perdido, esse Senhor, o teu Senhor, a ouvi-lo, a falar com Ele em oração e receber tudo que Ele tem para você. Amém? Irmãos, eu estou tentando pular aqui bastante coisa para a gente ser mais rápido. Eu quero perguntar, o que você representa a Jesus? Porque isso define a sua intimidade com o Senhor. Sabe, a boca fala do que o coração está cheio. Se você só fala, Deus, eu quero dinheiro, 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 prosperidade, prosperidade, é isso que você vai ter. Você fala, Senhor, eu quero cura, 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 é isso que você vai ter. Senhor, eu quero um casamento feliz, é o que você vai ter. Se você fica pedindo determinadas coisas, é o que você vai ter. Mas Marta, lembra de Marta e Maria? Marta estava reclamando, Jesus, está cheio de coisa para eu fazer aqui, minha irmã não ajuda. E falou, pois é, ela escolheu o melhor, ela quer ficar aqui nos meus pés e ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu tenho para dizer é muito mais importante do que você quer fazer. E o Senhor disse, eu não vou tirar essa parte de Maria. O Senhor não quer tirar essa parte de você. Invista no seu relacionamento com Deus. Amém? Mas o que é que está em você que as pessoas olham e falam, ele esteve com Jesus? O que as pessoas olham para você e falam, essa pessoa esteve com Jesus? Vocês vão voltar do encontro. E as pessoas falam, mas o que aconteceu? Agora vocês estão cansados, estão em êxtase. É muita coisa, muita informação, né? Mas vai haver um tempo que vocês vão começar a contar. E eles vão falar, esse fulano aqui esteve com Jesus. Não é possível. Ele não falava assim, desse jeito. Ele não era desse jeito. Ele não queria isso. Alguma coisa aconteceu. Que foi o que aconteceu com Pedro e João. De repente ele admirava, ele era inspirado por Jesus pela a ousadia e intrepidez. E o que aconteceu com ele? Ele ficou intrépido e ousado. E os próprios judeus falavam, nossa, mas eles têm a intrepidez e a ousadia daquele Jesus. Ele esteve com eles. É o mesmo jeito, é a mesma fala. E quando você abrir a sua boca, às vezes na sua célula, as pessoas vão falar, nossa, ele esteve com Jesus. Por que ele ora desse jeito, com tanta intrepidez e com fé? Por que ele crê nesses milagres? Por que ele se posiciona desse jeito? É porque ele esteve com Jesus. Amém? O que inspira você em Jesus é o que você vai ter. O que você olha para Jesus e fala, nossa, isso me inspira demais. Eu vou te falar, é isso que você vai ter. Amém? O que você admira? Tem gente que admira a riqueza, o poder de cura. E eu quero te perguntar, você admira o quê? O que você admira? E eu vou falar algumas situações rápidas aqui que podem te inspirar em Jesus. Falamos aqui das bênçãos. Você pode continuar pedindo as bênçãos, mas eu te falar, nesse jejum, não faça uma lista grande de pedidos para Ele. Mas fala que o que você quer, ser parecido com Ele. Ser transformado. Peça o que Ele tem, o que Ele é para a sua vida. E essas outras coisas, elas vão vir na sua vida. Amém? João 4,34, abre para mim rapidinho, tem que ser bem rapidinho aqui, tá? Uma das coisas que pode te inspirar, disse Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Qual que é a comida de Jesus, a dieta dele? A nutrição dele, a força dele vem da onde? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua. Isso te inspira? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Sabe, isso é uma coisa que deve te inspirar. Mateus 9,35, abre rapidamente para mim também. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você acha que Jesus era proativo? Sim ou não? Ele era. Ele não parava. Ele queria curar, ele queria fazer, ele estava ali manifestando o reino de Deus onde que ele queria. Isso te inspira? Não, pastor, isso me cansa. Pois é, mas Jesus era alguém proativo. Ele não perdia tempo. Ele fazia a vontade do Pai, para se cumprir aqui na terra. Sabe, às vezes a gente vai ter 21 dias, aí fala, 21 dias de jejum, meu Deus do céu, já é demais. Pois é, mas o Senhor era proativo. Ele tinha pressa em fazer a vontade do Pai. Amém? Eu vou te falar, mais Jesus não faz mal, mas menos Jesus faz. Liderar uma célula, Deus que me livre. Pois é, mas Jesus, ele era proativo, ele estava ali querendo fazer a vontade do Pai e a obra deles se cumprir. O querer de Deus cumprir e o reino avançar. 1 Pedro 2,23. Outra coisa que inspira em Jesus, que talvez seja o seu caso. Pois ele, quando ultrajado, Jesus, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se é aquele que quebra o pau, escreveu, não leu o pau comeu? Mas Jesus era o cara que, não vou entrar nisso, não estou nem aí o que os outros estão falando. Eu vou fazer a vontade do Pai. Ele não entrava em confusão, ele tinha um foco, ele não estava perdendo o alvo, ele não estava perdendo o foco daquilo que Deus tinha chamado a vida dele. Né? Quando Jesus não batia a boca com ninguém, ele tinha um alvo, ele não parava para discutir, ele só ia fazer a vontade do Pai. Lucas 7,12, rapidinho. Olha que maravilhoso. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Pode passar. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Pode passar. Chegando-se, tocou o esquife, que significa é o caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus se importava com as pessoas, Jesus parava para ouvir as pessoas, Jesus se interessava pelo problema das pessoas. Ele viu essa mulher que era viúva, já tinha acabado de perder o marido, ia perder o filho também. Ele falou, não, para agora esse enterro, esse cortejo aqui. Sabe, você já parou muitas vezes para abençoar alguém, você vê que a pessoa está em sofrimento e você para tudo, vou aí tomar um café com você. Para tudo, eu estou ainda aí a te ajudar a resolver esse problema. Para tudo. Isso te inspira? Pode passar, João 4,35. Outro exemplo de inspiração de Jesus. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pode passar. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Jesus tinha um foco, ele tinha um rumo, ele fala, não, nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos até o fim desse processo. Aleluia. Amém? Efésios 5:25, diz que Jesus morreu pela noiva, pela igreja. E aí ele dá uma advertência para os maridos. Olha lá, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Como que ele amou? Ele deu a sua vida por ela. Olha só. E mais, ele fala que ele amou e ele cuidou. Diga, cuidou. Jesus cuida da igreja o tempo todo. Ele não só amou, como ele cuida. Isso te inspira? Então, cuida até o fim da igreja, cuida da célula até o fim, cuida das vidas até o fim, cuida da sua família até o fim, cuida da sua casa, cuida da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso te inspira?
São qualidades de Jesus. Nós não estamos falando da obra dele, tá? Nós estamos falando dele. Pega nele. Fala, Jesus, eu quero ter o que o Senhor tem, porque quando as pessoas virem a mim, elas vão dizer, ela esteve com ele. Amém? Eu quero te perguntar. Você conhece Jesus? Esse Jesus inspirativo? Esse Jesus que quer te levar além? Esse Jesus que quer marcar você de maneira que as pessoas falam, eu não sei o que tem em você, mas você tem um negócio parecido com Jesus. Sabe que esse é o alvo de Deus. E nesses 21 dias Deus vai fazer isso nas nossas vidas, amém? Eu quero que você faça uma lista daquilo que te inspira em Jesus. O que Jesus te inspira? E é isso que você vai orar, que você vai falar, Senhor, eu quero receber essas coisas nesse jejum de 21 dias. Amém?